Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero te falar de um assunto que possivelmente poucos já ouviram. Em especial eu quero conversar com você um pouquinho sobre tricotilomania. E a pergunta que eu te faço é, você sabe o que é isso? Para você compreender melhor, a palavra tricotilomania ela tem a ver com um transtorno em que a pessoa tem uma conduta em que ele não consegue resistir a retiradas de pelo no corpo, ou seja, pelo do couro cabeludo, pelos das sobrancelhas, pelos em qualquer parte do corpo. A pessoa, ela ao tirar aquele pelo, ela se sente saciada, ela se sente melhor, e a sua angústia que faz com que ela tire aquilo, a sua ansiedade ou aquilo que motiva ela a retirar esse pelo do corpo, fica melhor por pouco tempo. Mas sabe por que isso acontece? Porque a tricotilomania é uma perturbação do nosso neurodesenvolvimento. Ou seja, ela afeta mais ou menos de 2 a 5% da população mundial. E só para você compreender melhor, esses impulsos são impulsos recorrentes. Ou seja, a pessoa ela não consegue resistir porque, como a própria palavra diz, é um impulso, e quando ela nota, quando ela se dá conta, ela vê que ela já está fazendo aquilo. Ou seja, é algo que acontece com muito mais frequência do que eu e você percebemos, já que tricotilomania é uma doença em que o indivíduo ela não consegue resistir à retirada de cabelo. Então eu quero que você compreenda que a palavra que deixa bem claro, a palavra que leva em consideração, que fica mais à tona nesse transtorno é a palavra impulso. Ou seja, a pessoa ela tem impulso de fazer, no caso da tricotilomania, em 3 locais específicos. Primeiro, ela puxa os cabelos da cabeça, ela também tira os cabelos da sobrancelha, pode ser também do cílio e também ou de qualquer outra parte do corpo, mas sempre é um transtorno que está relacionado à retirada de cabelo. E talvez você fique se perguntando, ou talvez eu esteja conversando com alguém que fala assim, mas dói? Sim, dói, mas aquilo se torna algo tão costumeiro, tão comum para aquele indivíduo, que aquela sensação de dor já não é uma sensação de desassossego, mas é assim uma situação de prazer. Aquela dor traz pequenos momentos de prazer em que o indivíduo esquece o que realmente fez ele começar esse vício. Quando nós falamos do CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, esse transtorno ele está inserido lá no CID F63. E quando você pega esse CID, ele vem falando em específicos de transtornos relacionados a hábitos e impulsos. Isso é tão preponderante porque a tricotilomania, o indivíduo ele tem um impulso, mas só que aquilo fica algo tão costumeiro, tão repetitivo, que aquilo se torna um hábito. E agora, quando ele está independente do local, sem menos perceber, ele está tirando cabelo porque aquilo se torna um hábito. E só para você compreender as dimensões, os sintomas, eles também começam a se agravar dia a dia, pouco a pouco, até ser algo habitual do indivíduo, porque ele puxa seu cabelo de qualquer parte do corpo, ele começa a ter aquilo que começa a ser dia após dia, aquilo se torna um vício. Ou seja, em todo momento, independente do local que ele está, independente com quem está ao seu redor, ele faz de tudo para arrancar um cabelo, arrancar um pelo, para que ele possa se satisfazer e aqueles pequenos momentos de dores possam se perpetuar e passam a ser momentos prazerosos. Devido a tudo isso, o indivíduo ele passa a ter desejo por arrancar pelos, arrancar cabelo, e isso se torna uma compulsão. Ou seja, o indivíduo que tem esse transtorno, ele é um indivíduo que muitas vezes agrega a outros transtornos, como a tricofagia, que além dele arrancar, ele também agora começa a ingerir cabelos.
e também ele começa a adquirir transtornos compulsivos, obsessivos, se torna ansioso e muitas vezes, por ver que não consegue parar, esse é um transtorno que também gera uma depressão. Um pensamento franciscano diz o seguinte, que o homem é dotado de razão para controlar os instintos e também os impulsos da natureza. Ou seja, o indivíduo, quando ele passa a ser portador desse transtorno da tricotilomania, ele começa a ser guiado pelos impulsos e agora os seus instintos parece que cada vez fala mais alto, porque cada vez mais ele quer tirar aquilo que antes era doloroso, agora passa a ser prazeroso e muitas vezes ele não consegue parar e aquilo começa a fazer parte do seu comportamento e ele começa a se tornar uma pessoa obsessiva, uma pessoa compulsiva, muitas vezes ansiosa e por não ver como sair daquilo se torna deprimido. Mas talvez eu esteja falando para alguém que está enfrentando esse problema e por muitas vezes achou que isso não era um transtorno. E eu te digo, é sim um transtorno de impulso, é um transtorno de hábito, porque a repetição, ela gera a perfeição, é mais ou menos assim. Lembra quando você quer fazer algo e quanto mais você treina, mais você se esforça, mais você repete, aquilo fica decorado, de cor. Lembra quando você ouviu essa expressão? Ela vem do latim, quer dizer de coração. Você aprende tanto que aquilo fica impregnado no indivíduo e agora ele começa a fazer aquilo por instinto. Não precisa pensar, o seu organismo está condicionado para fazer. E talvez você esteja perguntando, mas e aí? Tem tratamento? E é lógico que tem, como todos os transtornos psiquiátricos. O tratamento ele pode consistir em terapia cognitiva comportamental ou terapia de revisão de hábitos, mas também pode-se entrar com medicação, com antidepressivos, com receptores e recaptadores de serotonina. Todos eles vão auxiliar nos sintomas, nos sinais que muitas vezes são atenuados ou muitas vezes estão evidenciados de forma muito grande, muito presente, e muitas vezes isso faz com que o indivíduo portador desse transtorno ele se sinta envergonhado, porque sem perceber ele está fazendo e agora ele começa a se deixar e começa a ficar longe de tudo e de todos e começa a se isolar a fim de que aquilo não o gere vergonha. E mesmo ele tentando prestar atenção naquele problema, ele agora já faz de maneira automática, porque aquilo se tornou um hábito, aquilo acontece instintivamente e nem ao menos ele se dá conta. Mas e a Bíblia? Como é que a Bíblia ela consegue se relacionar com a psiquiatria? Como é que os transtornos psiquiátricos nós podemos explicar juntamente com a Bíblia? E uma coisa que eu te chamei a atenção desse transtorno é a palavra impulso. Ele é um transtorno em que a pessoa ela tem um impulso recorrente, um impulso repetitivo. E quando você vem na Bíblia, você vê que pessoas, que seres, que nós temos impulsos e esses impulsos podem ser tanto para o bem quanto para o mal, mas só que para eu ter um impulso para o bem ou para o mal vai depender de onde eu estou me alimentando. Para eu ter energia, eu preciso não somente ter a lâmpada lá, mas eu preciso que esta lâmpada esteja ligada a uma fonte e essa fonte vai determinar a luminosidade desta lâmpada. E na Bíblia não é diferente. A Bíblia ela vem falando para mim, para você, que nós podemos ter impulsos para o bem, para o mal, mas vai depender em que fonte eu e você estamos ligados. E talvez eu esteja falando para alguém que fala assim, mas como é que a Bíblia se liga à religião? E eu te digo, a Bíblia ela não fala de religião, mas ela fala de religiosidade, ela fala de espiritualidade, e a psiquiatria ela trata isso comigo e com você.
Na Bíblia ela vem falando dos frutos do Espírito e também dos frutos da nossa natureza, da natureza da carne. E eu quero ler com você o que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 até o versículo 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Através da Bíblia eu começo a entender que meus impulsos, eles são norteados de acordo com a fonte em que eu estou ligado. E se eu estou ligado a Cristo, se eu estou ligado a Jesus, os meus impulsos vão ser impulsos bons, porque eu vou ser uma pessoa de paz, eu vou ser uma pessoa paciente, vou ser uma pessoa benigna, vou ser uma pessoa fiel, uma pessoa que busca fazer as boas coisas, porque eu estou ligado a Deus. Mas o contrário, quando a fonte em que eu estou ligado, ela não é de boa procedência, os meus frutos, os meus atos e os meus impulsos vão nortear quem eu sou, para onde eu vou e quais escolhas eu vou fazer. E lá no livro de Gálatas, no mesmo capítulo 5, no versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. E no versículo subsequente continua dizendo: e sabe, nossos impulsos necessitam ser moldados, mas para isso nós precisamos aprender a escolher a qual fonte nós estamos ligados. Eu quero terminar te contando uma fábula. A fábula tem como título O Ladrão e o Cão. Conta que certo ladrão ele saiu para fazer o que ele faz, para roubar. E agora ele decidiu roubar uma casa, e agora quando ele estava se aproximando da casa, um cachorro começou a latir, e cada vez mais que ele se aproximava, mais latia esse cachorro, mais forte ficava. E agora o ladrão, tentando apaziguar aquele cão, joga um pedaço bem grande de pão, e agora, enquanto o cão se aproxima, o cão olha para o pão, e agora responde para o ladrão e fala assim: bem sei que você está me dando esse pedaço de pão não porque gosta de mim, mas porque quer que eu pare de latir. Mas só que eu estou aqui nessa casa há anos e por anos o meu dono me sustenta e por isso eu não vou parar de latir até que você vá embora ou até que o meu dono venha e afugente você e você nunca mais volte. Sabe qual é a moral dessa fábula? É que muitas vezes nós preferimos prazeres imediatos gerados por nossos impulsos, mas deixamos de lembrar do que aquilo pode trazer como consequência a longo prazo. Sabe, meu querido, eu não sei quais são as suas fraquezas, não sei quais impulsos você tem e qual é a fonte em que você está ligado. Mas eu te digo uma coisa, se você quer vencer, se você quer melhorar, é lógico que remédios vão ajudar, é lógico que terapia também vai te fortalecer, mas se tem alguém que pode fazer o melhor por você, esse alguém é Jesus Cristo. Então, se achegue a Ele, independente de religião, lembre-se, Ele te ama, quer o melhor por você e quer que você seja feliz. Que Deus te abençoe, compartilhe esta mensagem e vamos levar esperança.